Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso sistema musical definitivo, Facebook, YouTube, Instagram e tudo que vier aí pela frente, né? Então, hoje eu vou falar de um assunto muito engraçado, que é a tal da colcheia swingada ou errada. Ou errada, esse errada é porque, coitada da colcheia, né? Ela está sendo mal vista, né? Tá todo mundo falando mal dela e falando que ela é uma coisa e na verdade é outra, e na verdade é outra, é verdade. Tá uma bagunça, né? Então, eu vou contar uma historinha aqui, né? Primeiramente, do meu mestre Wilson Curia, que já não está mais entre a gente, mas foi um dos pioneiros nessa ideia aí também de desmistificar a tal da colcheia swingada. Então, na página 56 do seu livro Harmonia Moderna e Improvisação, ele diz: interpretação rítmica das colcheias. No jazz, os grupos... vou até digitar aqui, só para a gente ter uma ideia exatamente do que está acontecendo aqui, do que eu estou lendo, né? Como vocês estão vendo aí, a gente vai discutir um pouquinho em relação a isso. Por que a gente tem que interpretação das rítmicas? Ele colocou a interpretação rítmica, eu vou colocar exatamente como o Wilson colocou aqui, das colcheias. Isso é muito importante, pessoal, porque é a maldição do ensino do jazz, né, que faz muita gente abandonar, pular fora do barco ou parar de tocar, exatamente por essa bagunça, né? Escrevem tudo de qualquer forma e aí diz que o problema está na escrita e que não tem como escrever, é uma bagunça danada, né? E eu venho falando isso há 8 anos com o livro Dicionário de Ritmo, inclusive o próprio Wilson Curia, né, teve participação nesse momento do livro e tudo mais, aceitou tudo, a mudança da improvisação por conversação, e até essa parte do ritmo aí, né, tudo. O Paulo Bellinati já disse, lá na época do livro, 8 anos atrás, nunca a música e a matemática foram apresentadas como artes tão próximas. O dicionário de ritmo impressiona pela profundidade minuciosa como as figuras musicais são organizadas e divididas, subdivididas, multiplicadas, indo aonde nenhum método de teoria musical jamais chegou. Então, quer dizer que não tem dúvida, porque é matemática. Vocês já viram algum número representar outro número? É impossível. O número 2 só pode valer 2, não tem como. Então, por exemplo, eu coloco aqui, tabuada do 2, 2, 4, 6, 8, 10. Cadê o 3? Não tem 3 aí. Aí eu vou colocar a tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15. Cadê o 4 aí? Cadê o 5? Tenta enfiar o 5 aí no meio da tabuada do 3, não tem como. E é exatamente isso que a teoria tradicional faz desde o princípio. Então, é um erro grosseiro, né? Absurdo. E por que a gente comete esses erros, né? Exatamente por falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, por exemplo, vamos imaginar, eu sempre dou exemplo de alguém que não sabe dirigir, né? Você pega alguém que não sabe dirigir, ele bate o carro, vira o carro de ponta cabeça, ou no instrumento, estoura a corda do instrumento, né? E a mesma coisa acontece com teóricos sem base lógica. A tendência é você falar qualquer coisa. O próprio Wilson Curia, ao meu lado, disse, apoiando você, eu estando com você, eu estou contra a minha própria escola. E ele apoiou, esteve comigo até o fim, ou seja, porque ele não perdeu nada, foi uma atualização. E a gente tem que se atualizar. Não é porque está escrito desse jeito que vai ser escrito assim a vida toda. Não, a gente tem que aprender. Vamos agora um detalhe. Tabuada do 4. Eu tenho 4, tenho 8, tenho o 12, tenho 16, tenho 20. Observa a seguinte ideia aqui. O 8 que apareceu aqui, vamos começar com o 4. O 4 que apareceu aqui na tabuada do 2, também apareceu na tabuada do 4. Olha só. O 6 que apareceu na tabuada do 2, também apareceu na tabuada do 3. Agora vem a pergunta, eles são a mesma coisa? É óbvio que não, né, pessoal? Por quê? Isso aqui,
significa 8 meios. Ou seja, a oitava parte é dividido em 2 o negócio aqui. Aqui está por 2. Aqui está por 3. Então, esse 6 não tem nada a ver com o 6 de cima. Ela está por 3 aqui o negócio. Ó. É outro mundo. E esse aqui está por 4. Então, quer dizer que é super simples verificar a problemática, né? Basta você aplicar a matemática e ver que não pode o 8 ali com base em 2 ser o mesmo do 8 com base em 4. Ou o 6 com base em 3 ser o mesmo 6 com base em 2. Não tem como. Eu não preciso nem ir mais adiante aqui na tabuada, né? Que já dá para todo mundo entender que não tem como você representar um com o outro e vice-versa. Tem que ser preciso, né? Matemática é matemática. E no tradicional, o que eles fizeram então? Eles falaram que a colcheia, olha só o que o Wilson escreve aqui, ó. Interpretação rítmica das colcheias. Daí, ele diz o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, ó, ele diz aqui, por exemplo, deixa eu colocar o deixa eu ver aqui, eu vou colocar esse do Jamie está mais claro aqui, ó. Está mais interessante. O livro do Jamie Abersold, volume 1, página 15, falando da mesma coisa, olha só. Olha só, ele diz o seguinte aqui, ó, o Jamie Abersold, página 15, olha só. Jamie, página 15, volume 1, ele diz assim, ó, para que as colcheias, inclusive a revisão técnica foi do Wilson Cura, viu, né, desse livro do Jamie, para que as colcheias, ele colocou entre aspas, olha só, swingem, né, o verbo swingar, swingem, mas aqui com W para ficar interessante aqui, ó. Na verdade seria o U aqui, ó. Vamos colocar corretamente, swingem, né, ou transmitam swing, devem ser tocadas como uma tercina de colcheias. Meu Deus do céu. Quer dizer, tercina é quando você não tem o valor dentro de uma subdivisão existente. Por exemplo, você não tem o valor 2, 3 aqui, por exemplo, nesse mundo aqui, ó. Então, você precisa de um valor aqui de 3, aí sim entra a tercina, que é uma coisa que não deveria ser usada também, porque o estilo correto, ele tem que usar só as figuras da subdivisão, ou seja, derivadas do próprio estilo, né? Então, você vê que coloca-se 3 e aí coloca um 3zinho aqui, ó. Esse 3zinho significa tercina, que você usou 3. Porém, nesse caso que a gente está falando, do jazz especificamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha só, nós estamos falando de 12 por 24, onde as colcheias, elas representam 2 do 24. Elas não têm nada a ver com o que está acontecendo ali. E aí, o que eles fazem? Botam colcheias normais e 2 por 4, 4 por 4, coloca principalmente 4 por 4. Por quê? Porque quando você vai colocar, por exemplo, vamos dar um novo aqui, ó, novo, e aí a gente vem aqui, escolhe qualquer instrumento, e aí a gente clica, andamento, olha lá, fórmula de compasso. Por que eles usam esse princípio? Porque aqui você não tem outra coisa a não ser múltiplos de 2. Eu já falei várias vezes em vídeos sobre isso. Olha lá, você tem 2, 4, 8, 16, 32, 64. Como que você vai representar algo por 3 usando essa base aqui? Ó? Impossível. Certo? Impossível. Porém, pessoal, esse vídeo está mais destinado a pessoas que são... que já não acreditam mesmo na teoria tradicional. Porque quem já vem da teoria tradicional é aquele negócio, mesmo sabendo que não dá certo, eles vão pela onda do som. Ninguém escreveu certo até hoje, então não importa, vai de qualquer jeito mesmo. Então, o pessoal vai nessa onda de qualquer coisa. Então, para você que quer realmente entender, é óbvio que existe uma lógica. E a lógica está aqui no livro do Dicionário de Ritmo. Aqui você tem a lógica da colcheia valendo 1/8, tem a lógica da colcheia valendo
1/12, que daí no caso aqui ó, é por 3. Olha a matemática, super simples aqui de ver, a tabuada do 3 aqui, ó. E aí a gente tem a tabuada do 4, ou seja, onde dentro do 4 a gente tem 2 colcheias também. Ou seja, só que essa colcheia não tem nada a ver com a outra anterior lá, porque aqui ela vale 2,16. Então vamos colocar os valores só para a gente diferenciar aqui, ó, uma coisa da outra. Ó. Esse aqui, essa colcheia, ela vale 1/8 e equivale a meio tempo. Olha só, olha a diferença de uma coisa da outra, né? Então, meio tempo, ela vale 1/8, ela é equivalente a 1/8 e ela vale meio tempo. Já a próxima colcheia, ela é 1/12 e é equivalente a 1/3 de tempo. Veja bem, qual a diferença de uma e de outra, né? Não tem nada a ver uma com a outra, olha só. A gente consegue ver aqui, ó. 1/8 para 1/3. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, tem a ver para quem não tem conhecimento, né? Vai falar que é a mesma coisa. É lógico que não, né? E tudo é passível de escrita, segundo essa matemática. Tudo tem que ser escrito, né? Agora, segundo a teoria tradicional, realmente não tem como escrever. É uma bagunça, não tem como. Agora, a próxima colcheia, qual que vai ser aqui, ó? Ela vai ser 1/16 e ela vai equivaler a 2 do tempo. Olha só, 2/4 de tempo. Ó. Olha que interessante. Porque aqui ela vale 1/3 de tempo, porque você tem 3 partes. Você tem o tempo dividido em 3. Aqui você tem o tempo dividido em 4. Certo? Porque é um binário 4. Aqui tem os estilos, né? Que a gente dá os nomes aqui também. Esse aqui é chamado de binário 4. Ou seja, 2 tempos com 4 por tempo. Então ele vai equivaler a 2/4 por tempo. Porque cada uma vale 1/4. Então, muda tudo, não tem nada a ver mais com a história, né? E aqui surge mais um problema ainda. Ela vale 2/5 de tempo e ainda é 1/20. Sendo que aqui não posso nem colocar colcheia, porque senão ele vai esconder o segundo tempo. Tem que ser a semicolcheia do valor de 1/5. Então, o uso da ligadura aqui tem que ser, obviamente, forçado aqui, que não tem como escrever de outro jeito. Ou seja, eu não poderia colocar a colcheia sozinha aqui, que seria um erro. Caracterizaria um erro. Ele nem aceita, estou pressionando aqui a colcheia. Ó. Eu vou até colocar a colcheia aqui para vocês verem. Ó. Controle de reprodução, não, aqui, inserir nota. Olha a colcheia aqui, tá vendo? Ó, eu vou clicar sobre ela, vocês vão ver que ela não entra, olha só. Ó, não entra. Por que ela não entra? Porque o valor aqui não aceita. Porque ele está no 10/20, ou seja, binário 5. Então a colcheia, ela vale esse outro valor. Indo mais adiante, chegamos na onde o jazz está, 12/24. Olha só, ela vale 1/24 aqui 2/6 de tempo, né? Olha só. Aí a colcheia 2/24 aqui no caso, 2/24, 2/20, porque aqui estamos falando da colcheia. 2/16 e 1/12. Porque aqui a colcheia ela só funciona nos 2 primeiros estilos. A partir do terceiro estilo em diante, que é o binário 4, aí já entra semicolcheia também. E aí tem que aumentar o número ali. Então vejam só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí a confusão ela acontece exatamente porque quando você está no binário 6, que é esse caso que a gente está aqui, você tem 6 por tempo. Então é como se a gente tivesse isso aqui, ó, 6 por tempo. Porém, sem o número, porque ele é uma subdivisão cenária real. Aqui, ó. Olha só. Dentro dessa subdivisão cenária, a gente tem o múltiplo de 4 aqui dentro, né? Porque se é 12, eu tenho 4, 8, 12. Opa, então apareceu o número 12, o número 4 ali também. Então, como apareceu o número 4, o pessoal confunde o motivo 3 mais 3 mais 3 mais 3 como sendo 4 por 4. Ou seja, como sendo um compasso de 4 tempos na teoria tradicional. E como que a gente consegue isso? Olha só. 3 mais 3 mais 3
mais 3. E aí eles representam isso usando essa fórmula aqui, ó. Vamos colocar ela aqui tradicionalmente falando, ó. Ó, 4 por 4. Eles colocam isso aqui como sendo isso aqui, ó. Olha só. E aí, quando esse compasso aqui recebe as colcheias assim, eles colocam no lugar do efeito de como se fosse assim, ó. Olha só, é para ser desse jeito. Mas daí eles botam assim, ó, e dizem que você tem que fazer o negócio ser executado desse jeito aqui, ó. Então quer dizer, você escreve de um jeito, mas executa de outro. Então é óbvio que isso vai distanciar todo mundo da música, né? Então é a bagunça do jazz, a bagunça do ensino tradicional, né? E isso, eu falo do jazz porque isso veio a calhar no jazz, né? O jazz que falou disso. Então os livros que falam disso, você tem aí o Jamie Bersold, que é o Como Improvisar, aí, né? Que é um título também que é um problema, né? Que é Como Improvisar. E ele já diz em 67, quando ele lançou esse material, em 67. E o Wilson vem logo depois, na mesma influência, e fala também das colcheias swingadas. E aí depois, obviamente, o pessoal fala do mesmo jeito. Então, é um problema sério encarar uma coisa que é outra coisa. Ou seja, uma coisa não pode ser outra, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, claro. E aí o pessoal faz essa confusão exatamente porque consideram contagens iguais. É a mesma coisa que eu falei no início, ó. É a mesma coisa de eu falar que esse 4 aqui, ó, múltiplo de 2, é igual a esse 4 múltiplo de 4. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, o pessoal encara quantidade com a mesma coisa. Quantidade é uma coisa, qualidade é outra. Então, por exemplo, se eu falo 4 bananas, não tem nada a ver com 4 maçãs. Mas o 4 tem, o 4 é a quantidade. Então, o pessoal confunde isso aqui. Eles falam, é a mesma coisa. Então, independente se você contar aqui, ó, se você fizer isso aqui, por exemplo, ele é um motivo... Olha só. Ele é um motivo 2 mais 1, mais 2 mais 1, mais 2 mais 1, mais 2 mais 1. Você vai ficar... E aí eles botam isso aqui, que é valor... Nesse caso aqui, né? 2 mais 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 2. E dizem que é a mesma coisa. Por que que eles falam que é a mesma coisa? Porque eles dizem que tem 8 elementos, olha só. E ainda aqui temos mais um problema que não pode ser ligado aqui, ó. Aqui tem que ser desligado. Aqui tem que ser assim, ó. Opa. Aí, ó. Tem que ser em grupos de 2, ó, de 2 figuras. Então você observa a confusão aí, ó. A quantidade de elementos é a mesma. Quantos elementos eu tenho aqui? 8. Quantos elementos eu tenho aqui? Também 8. Então é isso que eles confundem. Eles pensam que a quantidade de elementos resulta na mesma informação. E lógico que não, né? Então é uma coisa simples de se resolver, que o dicionário de ritmo já resolveu, porém não é simples de enxergar. Eu mesmo levei mais de 30 anos para ver essa problemática, né? Para resolver essa problemática. Então não é uma coisa simples de se ver, porém fácil de resolver, porque hoje já está pronto, é só usar. Maravilha, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço.